Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Meu povo, domingo muito movimentado pelo Bahia, do lado do Bahia. O Bahia que acabou anunciando no dia de hoje Everton Ribeiro, o jogador já desembarcou, já chegou, já foi apresentado, já falou definitivamente como jogador do Bahia. A gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre isso. Jean Lucas, que pode ser anunciado a qualquer momento, estou gravando esse vídeo no fim da tarde do domingo e até agora ele não foi anunciado, mas muito provavelmente será até o final do dia ou na segunda-feira. E o vídeo de hoje é mais um vídeo para a gente falar sobre o mercado do Bahia, mercado de transferências e os movimentos que o clube vem fazendo, tanto de saídas, chegadas, quais jogadores devem chegar, quais áreas reforçar, aquilo que pode melhorar e que o Bahia pode entregar para o Rogério Ceni para que a gente consiga ter um ano mais competitivo, como foi dito diversas vezes na coletiva hoje do Everton Ribeiro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu só peço rapidinho que você clique aqui em se inscrever para ajudar o canal a crescer e também que deixe seu like nesse vídeo para que o canal possa crescer e chegar para mais tricolores. Feito isso, vamos lá para o vídeo. Bom, meu povo, como eu adiantei, como eu trouxe no início do vídeo, o Everton Ribeiro já chegou em Salvador, já desembarcou, já vestiu a camisa do Bahia, já falou na sua apresentação com a torcida, com a imprensa, e algo que ficou muito marcado, pelo menos para mim, nessa coletiva inicial do Everton Ribeiro, foi ele falar diversas vezes, repetir diversas vezes, né, a vontade de fazer história com a camisa do Bahia, de estar motivado por um novo desafio, mas por aceitar o Bahia, por entender que o Bahia era um clube ambicioso, pelo projeto do clube de conquistar títulos que a gente ainda não conquistou, ou não conquista há muito tempo, de voltar para competições onde a gente já não disputa há muito tempo, e de crescer ainda mais do que a gente é como clube mesmo. Isso ficou muito marcado para mim, porque o Everton, como eu disse nos últimos vídeos, mas só para fazer um resumo básico aqui, o Everton para mim é a maior contratação da história do clube, tanto em nível técnico, tanto por títulos que já ganhou. E um jogador como ele, além de elevar o nível, né, da qualidade do elenco técnico, ajuda também a elevar esse pensamento dentro do time também, de querer ganhar campeonatos, de querer estar sempre disputando coisas grandes, de estar na parte de cima da tabela. E isso é importante tanto em momentos difíceis, tanto ao longo da temporada. Então é importante ter um jogador como ele, mas se a gente aprendeu algo em 2023, foi que o Campeonato Brasileiro parece ser muito mais difícil do que realmente é. O Bahia foi com o time do ano passado para a competição, achando que poderia ter uma permanência tranquila, enquanto na verdade o time quase caiu para a segunda divisão, ali na última rodada conseguiu escapar. É bem verdade que o problema do Bahia, na minha opinião, acho que foi muito mais técnico do que propriamente de elenco. O Bahia tinha jogadores de qualidade, o que faltou mesmo foi um maior encaixe no primeiro semestre, pelo menos com o treinador, mas enfim, águas passadas. Depois da chegada do Rogério Ceni já foi muito em cima da hora, mas enfim, o Bahia não tinha um elenco tão ruim assim tecnicamente, mas óbvio, né, tinha problemas e acho que teve algumas lacunas que não foram preenchidas, que achavam que poderia ir tranquilamente no campeonato e o campeonato se mostrou ser muito mais competitivo do que pareceu antes, né? Enfim, então o Bahia precisa se reforçar mais e precisa se reforçar com mais qualidade nessa temporada. Eu já tô gostando muito, tá, do ciclo de contratações. A primeira contratação já é o Everton Ribeiro, já me agrada bastante, mas o Bahia precisa ainda ficar de olho sim nos movimentos das próximas movimentações, com toda certeza do mundo, dentro do mercado. O Bahia que deve anunciar também nas próximas horas a contratação do Jean Lucas, volante vindo do Santos. Ele deve se tornar a maior compra até então do clube, por 24 milhões de reais, algo próximo a isso. Já está em Salvador, já treinou, já participou inclusive da reunião com o Rogério Ceni hoje. Caio Alexandre, outro volante vindo do Fortaleza, é um jogador que está praticamente também acertado com o clube, anúncio muito próximo. Carlos Vinícius, que é o centroavante do Fulham, e uma posição que o Bahia precisa muito se reforçar para 2024. O negócio que estava avançando teve um imbróglio ali, uma situação a resolver por conta da pedida do Fulham, mas o Bahia tem interesse no jogador, o jogador tem interesse em jogar no Bahia. Acredito muito que o desfecho dessa negociação também deva ser positiva. O Bahia que teve algumas saídas, né, nesse início de temporada, saídas que não são tão importantes assim dentro do elenco, não eram jogadores fundamentais. Teve a saída, por exemplo, do Raul Gustavo, do Patrick Verón, que não continua, que pouco jogou, a saída do Jacaré, do Mingote, enfim, são suplentes que, enfim, já tinham batido o teto, em nível técnico também, já não cabiam mais dentro do nosso elenco. O Bahia, primeiramente, né, começa a temporada não fazendo esforços para manter jogadores que não deveriam estar aqui, então para esse ponto positivo do clube, acho que para mim acerta muito nas saídas. O Patrick Verón é um jogador que eu gostaria de ter assistido mais dentro dessa temporada, principalmente no primeiro semestre, mas enfim, é um garoto, deve ir para o Japão. O Jacaré
é aquela questão, acho que já bateu o nível técnico dele, ele não tem mais capacidade a gente não consegue extrair mais nada de melhor do que ele apresentou nessa temporada, não pode nos ajudar a dar esse próximo passo, então muito obrigado e tchau. O Mingote a mesma situação, enfim, o Bahia começa muito bem, primeiramente para mim esse início de mercado, se desfazendo de jogadores que não eram tão importantes assim, que não cabiam mais, precisando repor no mercado. Por exemplo, o Bahia como opção para centroavante só tem o Everaldo. E a temporada já começa no dia 17 com o Campeonato Baiano. Tudo bem que os jogadores vão estar lá em Manchester e que o brasileiro só começa lá em abril, mas o time precisa se reforçar. O Bahia não pode cometer o mesmo erro que cometeu na última temporada. É olhar, lembrar do que aconteceu para não repetir. E, enfim, deixar para chegar, fazer com que os reforços cheguem ao longo da temporada, ao longo do primeiro semestre, foi algo que nos complicou e foi algo que impactou diretamente nos resultados negativos e que a gente não pode correr pelo menos esse risco novamente. De todos os reforços, né, que o Bahia já acertou, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro, o Caio Alexandre, de todos que eu ainda não falei muito foi o Iago. O Iago é lateral esquerdo, que vem do Augsburg da Alemanha, é um jogador que está praticamente acertado com o Bahia. A princípio, gosto muito do jogador, acho muito interessante. Tá longe de ser um dos piores laterais esquerdos da Bundesliga, mas também tá longe de ser um dos melhores. Mas pro nível do futebol brasileiro, eu acho que sim, o Bahia traz um lateral com muita qualidade, que pode ajudar e que pode agregar bastante. Ele vai assinar um pré-contrato com o Bahia, só chega ao final da temporada europeia, ele tem contrato com o Augsburg até o final da temporada, por lá, então deve assinar pré-contrato e chegar em junho. O que eu não gosto, o que eu não acho que seja o ideal nesse momento. Se a gente olhar para a temporada passada, o Cauli chegou emendando uma temporada, ele chegou meia temporada europeia e uma temporada completa no Brasil, e o Gilberto chegou emendando uma temporada completa na Europa e uma meia no Brasil. E a gente viu, o Cauli é um jogador que sobra, mas o Gilberto, que, enfim, não tem o mesmo nível técnico do Cauli, longe disso, a questão física do Gilberto impactou ele diretamente no resultado dele dentro de campo. Como eu falo para vocês, o Gilberto que está jogando pelo Bahia não é nem 40, 50% do Gilberto do Benfica. O Gilberto tem problemas físicos, assim, ele jogou a última temporada em muitos jogos no limite físico dele. E eu entendo o torcedor, que critica ele pelo que ele demonstrou no Bahia, mas muito ansioso e aguardando muito para ver o Gilberto com uma pré-temporada, com descanso, com férias e começando uma temporada aqui no Brasil. Mas essa situação pode sim acontecer com o Iago. É um jogador, como eu falei, longe de ser um lateral esquerdo ruim, longe mesmo, é um bom lateral, só que ele chega já com uma temporada completa nas costas. E não sei quem vai ser o titular ali no primeiro semestre, não sei se vai ser o Chaves, ou se vai ser ou se o Bahia deve contratar outro também, não sei mesmo do que vai acontecer nessa lateral esquerda, mas me preocupa o Iago chegar com a missão de ser titular desse time no meio da temporada e acabar não jogando tudo aquilo que se imagina ou que se espera dele por questões físicas, por já ter uma temporada completa na Europa. É algo chato, entendo o Bahia optar por esse movimento, também não pagaria nenhum valor pelo jogador agora, sabendo que ele pode chegar de graça daqui a 6 meses, mas é um movimento perigoso porque você coloca em risco a questão física do atleta. A gente não sabe, a gente sabe como é o calendário do futebol brasileiro, o quanto é pesado e o quanto isso pode impactar. O Bahia é verdade que não vai disputar muitas competições, vai disputar o Brasileiro e a Copa do Brasil ali no segundo semestre, mas mesmo assim o calendário ainda é apertado e vamos ver como é que o jogador vai lidar com isso. Olhando para o nosso plantel, para a disputa de 2024, eu acho que tem uma posição que está muito bem preenchida e que para mim não precisa de mudanças ou de reforços, que é a posição dos goleiros. O Marcos Felipe fez uma excelente temporada em 2023 e para mim segue como um goleiro titular do time. Tem o Adriel, que é um goleiro, né, em desenvolvimento, com muito potencial, que sabe jogar bem com os pés também, e que em algum momento da temporada, com a lesão ali do Marcos Felipe, ou coisa do tipo, pode assumir tranquilamente a posição. Tem o experiente Danilo Fernandes, que é um bom agregador de grupo, e tem também o Matheus Teixeira, que eu não sei se fica, eu não sei se sai, mas a princípio não deve fazer parte do elenco. Mas desses 3 goleiros, Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes, gosto muito. Não gosto de ter no meu time, por exemplo, 2 bons goleiros que você sempre fica em dúvida. Por exemplo, o goleiro reserva pegaria essa bola, o goleiro titular pegaria e vice-versa, e aquela desconfiança. Eu acho que a posição do gol é uma posição de muita confiança. O goleiro titular tem que ter a confiança do seu treinador. E se você tem 2 goleiros muito bons, do mesmo nível no banco, isso cria e gera uma desconfiança e um descontentamento também dentro do vestiário. Então, o Adriel é um goleiro com um enorme potencial, que tem qualidade,
mas que entende, que sabe que o seu concorrente, o Marcos Felipe, é superior. Mas acho que aconteceu em alguma situação do Adriel ser exigido, acho que ele tem qualidade para lidar com essa responsabilidade. A zaga e as laterais é o que me preocupa e é que eu acho que o Bahia precisa se preocupar para 2024, que o Bahia precisa reforçar. Eu não tenho dúvidas que o time vai fazer ter um elenco competitivo. A gente ainda não conhece alguns nomes, né? Os nomes que estão sendo ventilados, as negociações não avançaram, mas provavelmente deve vir sim zagueiros. O Bahia precisa de um zagueiro titular para repor o Canu. O Canu não sai, mas, enfim, chegou com... Um primeiro semestre do Canu não foi ruim, mas o segundo foi complicado e ele não conseguiu dar conta do recado. O Vitor Hugo teve o problema da perda da mãe dele, teve questões físicas também, da temporada da Europa que eu falei. Não sei como é que ele vai atuar nessa temporada atual. Não sei mesmo como é o condicionamento do Vitor Hugo. Espero muito que ele consiga ser o zagueiro que ele foi na Europa e que ele jogou no Palmeiras, mas a gente não pode contar apenas com isso. Então, a princípio, um zagueiro canhoto e um zagueiro também destro titular para o lugar do Canu. Canu, com todo respeito, mas não consigo enxergar o Canu com condições de ser titular do Bahia nesse momento. A lateral direita, ter apenas Cicinho e André no banco me preocupa, mas enfim, para o primeiro semestre eu acho que dá para passar tranquilamente. E na lateral esquerda a gente tem a volta do Chaves, que foi muito bem no Independente Del Valle, convocado inclusive para seleção do Equador diversas vezes, esteve na lista do time do pré-olímpico agora, que vai acontecer agora, né, para dar vagas para as Olimpíadas, mas o Bahia tirou ele, não liberou ele, porque deve utilizar nesse primeiro momento. Então, muito curioso para ver o Chaves, é uma incógnita ainda, e isso me preocupa, queria ter pelo menos já uma certeza, né, de um jogador com qualidade ali, mas muito ansioso para ver o Chaves em campo novamente com a camisa do Bahia. E também tem o Rian e o Caio Roque, né, ambos jovens que devem também ganhar oportunidades, tanto no Campeonato Baiano, tanto na Copa do Nordeste. No meio campo, a presença do Iago Felipe, do Diego Rosa, ainda para mim é uma incógnita. Eu acho que esses jogadores, eu achava pelo menos que a tendência é que eles saíssem do time. Hoje já não acho que o Iago deva sair do Bahia. É um jogador que interessa bastante ao Rogério Ceni, ele gosta do jogador, gosta do perfil. O Diego Rosa mostra qualidades, mostra sinais de que é um jogador interessante, apesar do desempenho abaixo, eu sei. Eu acredito muito, mas não acho que ele tenha condições ainda de nos ajudar numa Série A ou em algo, né, em alto nível. Eu acho que o Diego Rosa é um jogador que tem também um problema ali mental. Problema mental não, perdão. Eu acho que o Diego ele é um jogador um pouco frágil, né, mentalmente, que ele for exposto a muita pressão, eu acho que pode, né, dificultar para ele a adaptação dele. Atrapalhou para mim nessa primeira temporada. O Diego para mim é um jogador para ir experimentando ali aos poucos no Baiano e ver como é que ele vai reagindo, como é que ele vai evoluindo, mas enfim, também não é um jogador para se contar como peça fundamental. Como volante, o Bahia tem apenas hoje o Rezende e o Caio Alexandre, que deve estar chegando, o Acevedo, que também interessa ao Bahia, mas ele não tem condições de atuar não vai ter, né, por um bom tempo, então não dá para contar com ele nesse primeiro momento. Como segundo volantes, né, a gente tem ali o Tassiano, tem o Jean Lucas, peças também interessantes para poder estar atuando. Eu acho que contratando pelo menos mais um jogador de meio campo, também porque a gente tem o Cittadini que, enfim, fisicamente também é um jogador muito frágil, então é interessante ter um jogador no banco para repor, seria fundamental. Mas o meio campo do Bahia me agrada muito, pelo menos o meio campo titular para mim é top 3, fácil, melhor meio campo tecnicamente falando do futebol brasileiro. E o ataque também é outro setor que vamos precisar repor e precisamos demais. É o que mais me preocupa nesse momento, é o que mais me faz criar expectativas pelos nomes que estão surgindo. Como eu falei, Carlos Vinícius deve ser o camisa 9 do clube nessa temporada, pode demorar um pouquinho, mas deve ser ele. Ele e o Everaldo apenas eu não gosto. Eu vi muita gente falando sobre o Gilberto, e eu também não acho que deva, assim, para ser uma opção ruim. O meu problema com o Gilberto é ser ele para ser o titular ou ser ele apenas no banco. Não acho que o Gilberto, tendo alguma responsabilidade única no Bahia, seja o ideal. Eu acho que ele, até para que encerre a passagem dele pelo Bahia ou encerre sua carreira, não sei, enfim, possa ajudar ainda. É um jogador que, apesar de ter 34 anos, a gente conhece o Gilberto, então ele, Everaldo e Carlos Vinícius não é um jogador ruim para estar dentro daquele elenco ali, dentro dessa posição, mas acho que não vem. A princípio não vem. O Jacaré saiu, ponta direita, então a gente deve também ter reposição pelos lados do campo. A gente só tem ali o Biel, o Ademir, o Juba também. Então
Ferreirinha, que teve muito próximo, não acabou nos confirmando. O Palácios, do Montevideo City Torque, deve ser o jogador da vez, já que o Ferreirinha não deu certo com o Bahia. É isso, meu povo, tá falado. Minhas opiniões a respeito do time, do elenco que tá se montando para essa temporada, daquilo que a gente precisa também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seus comentários aqui abaixo também, sobre o que você acha que o time precisa, peças para se reforçar, e até o próximo vídeo. Valeu!